A gente já estava saindo há um ano, na verdade, e desde o início eu sabia o que eu queria em relação a onde eu estava, né, na minha vida. Sobre o assunto relacionamento, eu já estava pronta para investir, e ele não. Ele estava separado, mas ainda não divorciado, e ele, desde o início, dizia que não sabia o que não queria nada sério. Chegou uma época que ele inventou um conceito de zona cinza, para dizer que era flu, que era assim, sem compromisso. Bom, ele é francês, né? Como você falou, eu já morei em 7 países, já morei junto com o americano, com o italiano, com o holandês e agora com o francês. Então, assim, existe a questão cultural, que a gente tem que levar em consideração, e também maturidade, a vontade de querer que a coisa dê certo. Eu, na verdade, fui pega de surpresa pelo primeiro confinamento, que tem mais ou menos um ano, e foi no nosso primeiro final de semana juntos, assim, de viagem. Foi a primeira viagem juntos, foi durante 3 dias. E aí, a gente, na véspera de voltar para Paris, viu na televisão que no outro dia ia começar o confinamento, o governo explicou as regras, e aí ele, de uma forma muito natural, falou assim: "Você quer, confinar comigo?" Porque ele sozinho, eu sozinha. Aí eu falei: "Ok". Só que eu numa ingenuidade, eu falei: "Ah, esse confinamento vai durar umas semanas, 1 ou 2, depois eu volto para minha casa". Na verdade, esse primeiro confinamento foi tipo lua de mel, total. Eu acho que existia a vontade de que o confinamento desse certo, na verdade. Não era, a gente não estava focado na relação naquele momento, a gente estava com muitas novidades, essa coisa de pandemia, de muitas dúvidas, medos, estresse. Hoje, fazendo uma retrospectiva, né, tem um ano que a gente praticamente está morando juntos. Eu até comentei com você que até eu mesma me dei conta de que, meio que oficialmente, a gente está morando junto, tipo, há um mês. Porque até então era realmente uma situação de pandemia. Até que ele e eu conversamos, enfim, aquela coisa de discutir a relação, chegamos à conclusão de que a gente quer continuar desse jeito. Mas não foi planejamento nem meu, nem dele. Em momento algum foi realmente uma imposição da pandemia e que acelerou. E aí, depois que você conversou comigo, eu perguntei para ele e ele concordou. Ele acha também que hoje nós estamos morando juntos graças ao Covid. A pandemia colocou todo mundo no Big Brother. As pessoas às vezes não estavam nem acostumadas com essa rotina, essa intensidade na rotina de estar todo mundo junto o tempo inteiro agora, né? Uhum. Então, isso trouxe um estresse muito grande para muitos casais, o que resultou na separação. Alguns outros tiveram uma experiência diferente, como você, né? É, Que nem estavam na condição aí, no status de namoro, e acabou que a coisa deu certo. E tantos outros que já namoravam se confinaram juntos e a coisa não deu certo. Mas aí eu acho que entra um pouco também da questão da maturidade e de uma coisa que você falou, que você queria que desse certo. Você já tinha chegado no momento da sua vida que para você era importante que a relação desse certo e você viu nele um cara bacana que você pudesse dividir a vida. Você uhum, acha que isso fez diferença nesse processo? com certeza. Como você fala, onde cada um estava, né, na sua vida, apesar de ele conceitualmente dizer que não queria nada sério, no final das contas eu acho que quando a gente passa justamente a fronteira dos 40, que era o caso dos dois, o que a gente quer é isso, é encontrar uma pessoa bacana, alguém que você possa dividir a vida, fazer coisas juntos, fazer também coisas separadas, ou seja, ter essa maturidade, essa consciência de que é importante ter 3 vidas, é o que eu sempre digo, ter a minha vida, a vida dele e a vida em comum. Agora, eu também enxergo que, além da vontade
a questão espaço também ajuda bastante, né. Então, realmente, eu acho que quando você tem a sorte de poder ter mais espaço, né, para trabalhar, para se isolar quando for necessário, para fazer coisas juntos, para também sair, enfim, isso realmente interfere. Você foi para a casa dele, ele te convidou, ninguém imaginou que essa situação fosse demorar tanto tempo. E aí, Uhum. como foi essa questão da adaptação? Eu, durante muito tempo, fiquei no papel da convidada, né, inclusive no início, a família dele não sabia que eu existia, então, durante o primeiro confinamento, que a mãe dele vinha deixar um bolo, alguma coisa, eu tinha que me esconder. E isso para mim era uma tortura, porque eu nunca fiz nada escondido, né, na minha vida, sempre fui altamente assumida em todas as minhas decisões e me vejo tendo que me esconder atrás de uma porta. Mas como eu também, no início dessa relação, eu tomei a decisão de fazer tudo diferente, porque exatamente como você falou, eu já tinha tido vários relacionamentos e eu falei: "Não, dessa vez eu vou fazer tudo diferente para ver o que é que vai dar". E foi isso que eu acho que fez dar certo, porque eu me sendo mais tolerante, flexível, menos explosiva, e também entra a questão cultural, eu sou brasileira, sou mais calorosa, então assim, francês ele é mais acostumado, eu tenho aqui me faz falta abraçar os amigos, beijar, tocar, então não é fácil. Eu era o tempo todo meio tensa, tudo eu tinha que perguntar: "Eu posso fazer isso? Pode fazer aquilo?" Sabe? E com o tempo a coisa foi evoluindo ao ponto que realmente eu mudei o status para virar realmente parte do contexto da casa. Você não pretende ter filhos. E você, apesar da gente não ter comentado isso aqui, você perguntou logo para ele no início do relacionamento se ele queria ter filhos. Porque se ele quisesse ter filhos, você não ia entrar nesse relacionamento, né? Exatamente. Porque não vale a pena. Então, assim, eu acho que a maturidade ela traz essa visão de nós mesmos, mas em contrapartida, ela traz a exigência. E aí você soma isso ao fato de vocês terem nacionalidades diferentes, meninas, quem nunca se relacionou com uma pessoa de um outro país não tem ideia do que é isso, né, Deja? Eu tive essa experiência, né, de ter vivido em 7 países e eu digo, realmente tem diferença sim. Entra também o paradigma o estereotipo, né, da brasileira no exterior, que infelizmente ainda é um pouco pejorativo. Você já tem que meio que chegar provando que você é uma pessoa séria. Aí quando você consegue passar essa fronteira, aí vem realmente as diferenças culturais que são inevitáveis, não tem para onde correr. Então, focando na atual, que é a diferença entre Brasil e França, meu Deus, um ano, né, aonde já os 2 maduros, né, e ainda assim ele: "Não, não tô com pressa, não quero compromisso, lá-lá-lá", e eu: "Meu Deus do céu". Aí foi o que eu fiz, eu falei: "Ó, quer saber, ele é realmente um cara que me interessa, né, tem N, qualidades que me agradam, então o que que eu vou fazer? Eu vou levando isso aqui, mas vou ficar com o radar alerta, aberta". E assim foi. Tanto é que ele sabe que durante os primeiros meses do nosso relacionamento, né, eu ainda continuava usando o aplicativo de encontro. E fui para alguns dates. É porque ele teve a sorte de nenhum candidato Está à ter. altura. Exatamente. Mas, realmente, o fator velocidade é um dos mais importantes, né, das diferenças entre nós brasileiros e os franceses. Para mim, o que é cultura é a forma de você resolver problema. E aí, quando você resolve o problema, você enxerga como é a mentalidade de cada país, como é que essas pessoas foram educadas e foram criadas, independente das suas famílias, né? E o nosso jeito de pensar é completamente diferente do americano, do francês, do alemão, assim como todos entre si, né? Cada um
tem uma forma de pensar. E eu acho que isso pode ser um problema, porque às vezes são pequenas coisas que a gente não percebe e que para a gente não tem importância nenhuma e que para o outro tem importância muito grande. Então, assim, além do fato da coisa do casal, a gente tem que ter uma atenção especial a essas diferenças culturais, porque essas diferenças culturais, às vezes, podem, se elas não forem muito bem conduzidas, elas podem arruinar o relacionamento, e não é por falta de vontade de ficar junto, não é por falta de sentimento, é simplesmente por falta de tato para gerenciar essas pequenas diferenças. Justamente por eu já ter morado em tantos outros países, o meu perfil, né, desde a primeira vez que eu saí do Brasil, foi de eu realmente sou a estrangeira. E eu que escolhi ir me deslocar para este local. Então, o que eu vou fazer é me abrir e abraçar essas diferenças. Eu não vou, em momento algum, impor a minha cultura. O que eu posso fazer é tentar encaixar, mostrar, tipo essa coisa do abraço. Tem franceses que têm pânico de abraçar. Eles são acostumados a fazer o beijinho, mas não abraçar como a gente abraça, é aquele abraço meio toconoso. E às vezes você, brincando, fala, vem aqui dar um abraço brasileiro, aí você aperta, e aí faz uma brincadeira. Mas não é impor. Então, eu acho que o fato de eu nunca ter imposto a minha cultura, em momento algum, nem na amizade, nem em relacionamento, nem profissionalmente, ajuda bastante. Então, imagine, você começa a se relacionar com um cara de outra cultura e vem cheia de amor para dar. O cara pode achar que isso é invasão de privacidade, né? Então, assim, e aí você fica aquela, nossa, ele não gosta de mim, porque não quer me abraçar. Imagine, ele não gosta de mim porque não quer me abraçar. Não E aí quer tem andar de seu do mão outro dada na lado. rua, que é uma coisa que a gente curte, né? Andar de mão dada. Exatamente. A pessoa vai dizer, nossa, que coisa estranha, né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa muito importante, é você perceber isso, né? E usar essas coisas maravilhosas que só o brasileiro tem na hora certa. Se não tivesse a pandemia, como é que vocês estariam agora? Qual seria o status do relacionamento? Eu fiz essa pergunta ontem, justamente porque eu estava refletindo sobre nosso encontro hoje, e ele falou assim: não faço ideia, porém, com certeza não seria tão bom como está hoje. Então, realmente, seria diferente, é inevitável, não tem como dizer o contrário, mas foi uma situação que, no nosso caso, ajudou. Sorte não existe, né? Que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Eu acho que são as duas pessoas que se encontraram num bom momento e que as duas estavam dispostas e que continuam dispostas, né? Porque ainda continua não sendo fácil, Dica. Eu, particularmente, tive períodos assim, muito, sabe que inclusive o seu canal me ajudou, porque foi graças à entrevista que você teve com a psicóloga falando de florais, e eu me recordei que eu já tinha usado florais no passado e que tinha me ajudado, então eu voltei a utilizar os florais e me ajudou muito, porque eu estava meio que surtando já, É, com raiva, com ódio do Covid, eu odeio Covid, eu odeio usar máscara, eu quero ver minha família, eu quero ver meus amigos, eu quero fazer festa, eu quero, sabe? Ele encara de uma forma mais serena, eu não, eu sou revoltada. Então, ele tem também que lidar com a minha situação e ele é super companheiro, realmente é como você falou, né? De quando você ultrapassa um certo nível de confiança, né? Com o francês, você pode contar. E eu, amiga, vou te falar, eu conto, viu? Porque tem horas que para mim não é fácil. passou um ano, você falou que vocês sentaram, conversaram, fizeram uma BR, né? E aí, finalmente, você saiu do status de visita, De né? convidada, De convidada da casa, porque isso também, você ficar pisando em ovos, não é fácil. E você é, ficar numa situação dessa por muito tempo, é pior ainda, porque é você fica se estressante. relacionando com a pessoa e você está na casa da pessoa um ano e você não se sentir em casa, se sentir convidada, é uma situação complicada, é um complicador para que essa fórmula dê certo.
tem pouco tempo que o status de convidada mudou, porque eu justamente, como você diz, o nível, né, de estresse, eu estava me incomodando. Então, aí, e ainda assim, viu? Ele hesitou um pouco, e ao mesmo tempo eu falei assim: ah, mas você está falando isso porque eu cobrei ou é porque você quer? E ainda assim, eu ainda fiquei uns dias na dúvida, viu? Porque a gente fica meio ressabiada, né? Será que ele quer ou é porque eu falei? Por que que não veio sem eu falar? Por que que não me deu a chave sem eu pedir?